Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Positivo, sim, Positivo, tá? Então, de novo, né, explicando aqui a ideia, o racional, eu fiz uma lista das empresas que o Eduardo achou os resultados bons naquela live geral dele lá. E agora a gente está dando uma olhada detalhada em cada empresa dessa aí, tá? Estamos quase acabando já na minha listinha, tem algumas. Pra semana que vem, ou eu vou chafurdar umas empresas que eu nem gostaria, ou a gente arranja outra coisa para fazer, tá? Mas enfim, estamos aí hoje falando da Positivo. Positivo tem um vídeo meu não muito antigo dela, tá? Olha só o título, né? Segundo tri do ano passado, mais ou menos na metade do ano. Curioso, né? Ano passado eu tava fazendo a mesma coisa, pelo visto, né? No segundo trimestre, dando uma olhada naqueles restos, né? Nas rebarbas do mercado. Teve outras empresas que o último vídeo era bem dessa época aí, tá? Na verdade, a análise no segundo tri eu fiz depois, né? Mas enfim. Enfim, olha o título. Resultados chamam atenção, mas ainda muito irregulares para o longo prazo, tá? Então pode conferir lá no meu canal esse vídeo aí se vocês quiserem. Cara, Positivo continua mais ou menos o mesmo nível, porém foi mais um ano de resultado sustentado, né? Caiu um pouquinho o EBITDA, a receita caiu bem, mas o EBITDA segurou um pouco mais, o lucro líquido veio um pouco mais abaixo. Mas nesse patamar aqui de 200 e pouco de lucro, 500 de EBITDA, tá bom até. Só que assim, fundamentalmente, de onde vem o resultado, o Positivo continua meio complicada, né? Para quem não conhece, fazendo uma introduçãozinha aí da empresa, ela, né, fabrica, distribui aparelhos de hardware, software, aparelhos eletrônicos, tablet, notebook, acho que todo mundo já viu, né, de informática, o popular informática, né? Tanto para o consumidor final, então você vai numa varejista, vai ter lá um produto da Positivo, um tablet, um notebook ou qualquer outra coisa, como também para clientes comerciais e tal, e aí ela vende coisas de rede e tal. Peraí, pessoal. Ainda tem uma tossezinha residual, né? Enfim, então, tranquilo, não tem muito segredo. Tá? Por que, que ela é meio complicadinha? Ela cairia bem essa semana nas análises das empresas complicadas, né? Porque ela tem, dentre as fontes de receita, uns negócios que não são tão simples assim. Então, por exemplo, né, ela vende as urnas eletrônicas, então ela tem uma receita que é sazonal, nem sei se dá pra chamar de sazonal, né? Que de vez em quando entra uma receita grande de urnas eletrônicas, então próximo à eleição e tal, o pessoal substitui, amplia lá a capacidade. Tem versões novas, né? Na última eleição presidencial, acho que ela vendeu uma versão nova da urna e tal, então tem um voluminho bom de venda, tá? É um resultado legal que entra. E tem também vendas governamentais, então, principalmente lá, a Secretaria de Educação comprou tablet, fez uma licitação de tablet para escola. E ganha da Positivo, que é uma barata, né? Mas enfim, os caras ganham, vendem e ganham dinheiro. Então o resultado dela ele é meio assim, né? Difícil de. Não é muito palatável. Vem um trimestre excelente, uau, a empresa está se recuperando, que alegria. Aí vem outro bem murchinho, bem fraco, né? Então é difícil acompanhar essas empresas, mesmo que o business dela em si é tranquilo, não tem muito segredo. Né? Contabilidade, não tem nada demais. O problema é esse, né? Que é um negócio bem irregular, principalmente do jeito que ela tá tocando hoje. Agora, justiça seja feita, a Positivo está tomando umas iniciativas no sentido de reduzir aí essa imprevisibilidade e essa variabilidade muito grande dos resultados para algo um pouco mais interessante, até de repente ter uma margem melhor. Então, está investindo mais em serviços, em alugar equipamentos para ir, principalmente coisas maiores. Assim, não é alugar um tablet porcaria, mas tipo alguma coisa de rede lá, tal, servidor você aluga ao invés de vender para ter uma receita recorrente. Ela acabou de fazer uma aquisição de uma empresa de TI, de consultoria, eu acho, de soluções em TI, né, que vende serviço. E isso é legal, tá? Se ela, ao longo do tempo, aproveitar, principalmente nos momentos que entra grana dessas vendas extraordinárias e investir mais em business como esses, começa a ficar mais legal, ó, positivo, tá? E mesmo assim, você não precisa ter receita recorrente para ser uma empresa legal, né? Claro, é bem interessante pelas características, pela recorrência, pela previsibilidade e tudo mais. Mas, pelo menos, ela tinha que, assim, todo trimestre
tem linhas extraordinárias, mas todo trimestre tá pingando alguma coisa. Ah, esse trimestre veio Urna Eletrônica das eleições, beleza. Ah, no outro ganhamos uma licitação grande do governo. Ah, no outro ganhamos um outro não sei o que lá. Se todo trimestre, assim, bem ou mal, ou minimamente os anos forem regulares, assim, pingar um legalzinho ali, dá pra ser feliz desse jeito, tá? Então, é positivo, por mais que continue mais ou menos na mesma do ano passado, aquele vídeo do ano passado, é mais um ano nesse patamar de resultados que é interessante. Se a gente for ver aqui. Nossa, minha voz falha ainda, né? Quando eu começo a gravar. Impressionante, foi 3 semanas que eu tô meio ruim ainda de gripe, impactou muito. Quer dizer, eu tô zerado agora, mas a voz dá uma tossida e não fica 100%. A empresa está valendo 1,2 bi, ela não tem uma dívida grande. Então, é um valor baixo para um EBITDA de 500 milhões, que a gente viu um lucro de 200 a 300. Então, ela deu um salto ali na pura especulação, mas é possível que, né, se essa tendência for confirmada, da empresa está, né, vamos ver a evolução do EV aqui, nada demais, né? Ela até já rodou sem dívida um tempo, agora tem um dívidazinha, não é nenhum grande problema, né? Mas fez uma emissão aqui em 2020, emissão grande, hein? Aqui foi importante para a empresa essa capitalização, diluiu bastante o acionista. Mas, bom, chegamos onde a gente queria. Ela ficando nesse patamar aqui de EBITDA, seja ele mais regular, seja ele também, né, cada dia uma coisa nova, mas entrando ali sempre, cara, chama atenção sim, né? Então não é aquele negócio que, uau, parece fantástico, parece cheio de vantagens competitivas, né? Mas, cara, tá entregando resultado, tá com valor baixo, né? Então não é aquela primeira escolha, ó, a dívida dela, uns 600, 700 milhões. Tranquilo, né? Não é aquela primeira escolha de investimento, assim, mas se ela seguir esse caminho, né, talvez seja uma opção viável, né? Veremos aí um pouco mais os resultados da empresa, bem bonita a capa aqui com um processadorzinho. E, enfim, agora, isso aqui é sacanagem, né? Lucro líquido de 600%. Uau, quebramos a banca, parece a Nvidia, né? Não, não, calma. Não é isso, por quê? O primeiro TRI do ano passado, que é esse período de comparação aqui, a empresa teve lucro quase zero, 1% de margem líquida, e agora teve um lucrinho lá, 60, bem médio, né? Ela já teve mais de 100, teve 50, 90, mas também 20, 60 tá bem na média. Mas comparando com esse em especial, foi horrível. Aí era 600% maior, mas, né, sacanagem botar desse jeito o resultado. Mas, enfim, olha só, né, como incomoda esse comportamento desses últimos anos. Né? É 9, é 20, é 190 de lucro, é 60. Duro, né, você investir numa empresa assim. Mas, quando você olha no anual, né, foi um ano aí mais ou menos nesse mesmo patamar. 22 e 23, né, 24 já começou bem, com o primeiro tri bem melhor, né. Então, isso que eu falei, esperança tem. Mas calma, né? Tem que ter cuidado um pouco ainda. Então, receita... E mais, né? O EBITDA ele subiu só 30%. Então, esse 600% de lucro é aquela alavancagem, né? Do resultado fixo lá do bottom line. Tá? Mas você vê até que a margem caiu. A margem EBITDA mais 36, o EBITDA cresceu e a margem caiu. Né? Isso não é nenhum absurdo, porque essas linhas de negócio, cada uma tem uma margem, né, diferente. E como num trimestre entra um negócio, no outro entra outro, acaba variando bastante a margem, tá? Mas é o maior líquido da história para um primeiro trimestre. Agora a gente vai ver mais para frente. Teve algumas coisas que foram deslocadas para esse primeiro trimestre, então não quer dizer muita coisa, tá? Então eu acho que a empresa não devia destacar tanto assim. Errado não está, mas, né, pode levar ao consumidor, ao investidor, a conclusão errada, embora, claro, né, eu sempre falo isso, é responsabilidade do investidor. Que mais? Geração de caixa operacional, alavancagem, é ok, né? Uma vez alguma coisinha, tá bom, tá bem tranquilo. É bem aquele sweet spot lá, né, de custo de capital, que as empresas gostam de ficar com endividamento. Que mais? Obrigações financeiras, né? Nenhum grande BO, CDI mais 3 é meio alto, o custo dela, mas nada demais no mercado também. Pro tamanho dela nem é tão alto assim. CDI tá caindo, tá diminuindo um pouquinho o custo da dívida. Essa foi a aquisição que eu falei, Algar. Algar TI Consultoria, uma empresa de serviços, provavelmente tem uma margem bem maior.
Ela não pagou caro, pelo que eu vi lá. Assim, é uns 50 milhões de EBIT dessa empresa, né? Então vai aumentar uns 10%, não vai transformar positivo. Mas ela está crescendo uns 20% ao ano, é uma receita meio recorrente, né? Margenzinha melhor, uma aquisição positiva. Ela sozinha não vai carregar positivo nas costas, mas mais um passo positivo aí para a empresa. Então, olhando os resultados, é isso. Meio que não faz muito sentido se olhar essa comparação aqui, porque o resultado foi muito fraco no trimestre passado e aqui foi ok, foi bom, né? Foi mais ou menos uma mediana lá. Então, é uma comparação esdrúxula de crescimentos aqui, principalmente no lucro líquido. Dá para ver que a margem tem uma variabilidade grande também, né? Enfim, então você teve um crescimento de receita legal, mas a margem foi pior, né? A margem bruta já foi pior. É difícil, né? Bem difícil olhar esse negócio aqui. Aqui tem uma divisãozinha de receitas, mais para frente acho que tem um gráfico lá que dá para ver melhor. Mas uma evolução ali de vendas corporativas para instituição pública, que é meio irregular, né? Depende das licitações, foi até comparável, mas olha o crescimento grande de onde vem. Projetos especiais. Isso aqui é basicamente a urna eletrônica. Então, quando você vai, né, tirando as camadas ali, você vê que esse primeiro trimestre, 600 e poucos por cento a mais de lucro e tal, foi porque vendeu urna eletrônica e no outro não. Basicamente foi isso que mudou, né? A urna tem uma margenzinha um pouco mais baixa, por isso que o impacto aqui, ó, é de margem menor. Só que o maior volume, na hora de chegar no lucro líquido, se refletiu num lucro mais baixo. Até o EBITDA teve uma margem mais baixa, né? Então, você vê que não é um patamar sólido, né? Tipo, ela tem que matar um leão por dia para faturar. Então, o trimestre foi sólido, claro, né? Com crescimento, expansão do lucro, estrutura de capital, soluções de pagamento. Os outros segmentos foram ok também, né? Uma gradual recuperação. E isso é verdade, tá? O mercado brasileiro para esses produtos eletrônicos, assim, não tá muito favorável, né? Isso aí não preciso falar, basta ver aí o resultado das varejistas e tal. Então, de fato, tem que dar um desconto para positivo, porque tá ruim de vender equipamento eletrônico, né? Então, boa parte das receitas dela tá com essa pressão, tá? Agora, isso aqui é que eu acho que a empresa destacou mais do que deveria, né? Mas beleza. Contexto ainda desafiador, juros elevados, varejistas, é o que eu estava falando há pouco. Nas instituições públicas, sempre vai ter isso aqui, tá? Instabilidade e licitações e tal. Eles têm 1 bilhão de vendas já contratadas, isso é legal. Você, né, vai pingar um valorzinho ali, mas é aquilo. Uma hora sai licitação, outra atrasa, não dá para contar sempre, né? Máquinas de pagamento, diversificação, isso eu achei bem legal, tá? Entrar nessa área de serviços, de repente até para enfiar um cross-selling, um upselling de serviços, quem sabe, né? Mas é legal, ela tá entrando para essa linha de serviços que tem uma receita mais recorrente, mais previsível, de margem maior, né? Isso, é claro, esse movimento em si não vai mudar positivo, como eu disse, mas né, para mim tá no sentido certo, se houverem outros, né? Podemos ter uma melhora substancial da empresa, tá? Capilaridade, serviços, então aquilo que eu falei, eles estão tentando já oferecer alguns serviços, um aluguel de equipamento ao invés de venda, isso seria bem interessante, né? Isso seria também interessante para a empresa. Guidance de receita, historicamente impactar. Mas esses guidance, tá? Tem que cuidar, porque como são coisas que não estão sobre o controle da empresa, às vezes não se concretiza. Teve alguém que comentou algo do tipo aí, ó. Tipo, ano passado eles tinham um guidance de 6 bilhões e atualizaram para 4,5 bi. Assim, do nada, né? Então, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E nem entregou 4,5 bi, né? Entregou 4 bi ano passado. Então, o primeiro e o segundo trimestre mais devagar, depois o terceiro e quarto um pouco mais acelerando. Modelo de negócio. Bom, já dei uma explicadinha sobre isso, né? Aqui fica melhor de visualizar. Então, vendem produtos eletrônicos, tablet, coisa para casa, né? Casa, automação, um smartphone, acessório, computador. E para, né, o comercial, tipo, é a mesma coisa, só que para clientes, né, comerciais. Aí entra alguma coisa de rede, servidor, coisa de pagamento, soluções, né, além segurança, além dos produtos que são mais, né, domésticos, vamos dizer assim.
Aí no meio tem projetos especiais, que é basicamente urna eletrônica. Então tá aqui as vendas por segmento, foi bom, teve crescimento, legal. Isso aqui ó, é legal, né? Hardware as a Service, que você transforma a venda numa receita mais recorrente, interessante, tá? Esse pode ser um caminho, a empresa dar uma estabilizada nos resultados no longo prazo, né? Melhorar um pouco a qualidade. Ó, os projetos de servidores e tal. Também, ó, mesmo nesse segmento corporativo, que teoricamente seria o segmento resiliente, ainda tem coisas pontuais, né? Que esses grandes projetos, eles fazem aqueles mega computador lá, não sei das quantas. A Petrobras precisa de um supercomputador, os caras vão lá e vendem um projeto, o produto e tudo mais, né? Também é um troço meio irregular, né? Ah, soluções de cloud e outros serviços, tech services, contrato de serviço. Então, né, parece que ela tá caminhando assim para ser uma empresa melhor que ela é hoje. Pagamento, peraí. Bora. Entre tosses e espirros, vamos embora. Parte de segurança também. Aí as vendas para instituições públicas depende das instituições públicas, né, que é sempre uma incógnita, mas eles têm ali 1 bilhão, né, já contratado, uma hora vai executar, beleza? Eles acabaram de entregar, né, um processo de urna eletrônica, né, de 1 bilhão e pouco lá também, que já encerrou. Então, isso aqui depende de um processo novo, né, mais incerteza. Tem mais ou menos 1 bilhão já contratado e o que eles enxergam de oportunidade é na faixa de 5 bi, claro, isso aí eles vão concorrer, né? Não é que eles têm contratado, que eles ganharam, isso é para eles concorrerem, né? Então, é um segmento interessante para a empresa explorar, claro, né? Mas não pode depender só disso, né? Senão fica muito frágil o negócio. Então, aí segmento câncer, né? Estranho ver MS, assim, ok, em inglês. Acho que tá errado, né? Câncer é com N mesmo. Mas enfim, não vou falar de escrever errado, porque eu escrevo muito errado. Também evoluindo aqui, tem uma dificuldade maior dessa situação macroeconômica, né? Ó, notebookzinho e tal. E, no geral, é isso, né? Muita irregularidade. No acumulado do ano, um pouco menos, mas também. Que é uma quebra da receita por tipo de produto e não por segmento de venda, né? Vende mais computador e máquinas de pagamento. E os projetos especiais, claro. Quando tem. E aí, quando tem um contrato grande do governo, vende um monte de tablet, né? Bem irregular mesmo. Aí aqui, né? Receita com serviços, esse é o ponto-chave para eles. Quanto mais eles colocarem esses serviços, for uma proporção maior, mais interessante para o negócio. Como eu disse, tem como ser feliz só ganhando aqui, mas aí precisa, sei lá, um volume maior, precisa ter várias linhas para cada hora tá pingando uma, né? Mas interessante seria se a receita com serviços crescesse mais, tá? Quando a gente tem receita líquida, a margem depende do que você está vendendo. A gente viu uma urna eletrônica, a margem mais baixa, teve uma margem menor nesse trimestre, mesmo com um crescimento de 30% de receita. Então, cuidado para não interpretar errado aqui. Falar, a empresa está perdendo eficiência e tal. Não, é por causa do mix de produtos mesmo. Enfim, aqui as despesas operacionais, aí entra um monte de coisa em vendas, é bem detalhado, né? Mas está aqui, cresceu 40%. Desculpa, cresceu a receita 40%, né? As despesas cresceram 15%, bem menos do que, né, a receita, o lucro bruto, por isso que deu aquela alavancagem violenta no final. Até o EBIT cresceu bastante, né? No EBIT daqui ele cresceu, mas perdeu margem, não? A margem EBIT ficou igual. Na EBITDA perdeu um pouquinho de margem, porque aumentou a depreciação e amortização. E esses indicadores de retorno de capital meio duvidoso. Resultado financeiro tá melhorando, né? Redução no custo da dívida, atrelado ao CDI. Esse ano tem um CDI mais baixo que no ano passado. O endividamento está basicamente, né, sem grandes diferenças desse ano para o ano passado, mais ou menos na mesma. Né? Tá reduzindo o custo. Claro, ajuda a empresa, mas a dívida não é grande e tudo mais. Lucro líquido disparou, como a gente viu, que é o endividamento que a gente estava vendo.
reduziu proporcionalmente mais por causa do EBITDA, né? O endividamento. Vai reduzir um pouquinho. 9% aí. Pra dizer que não caiu ano contra ano, caiu um pouquinho ali a dívida. Mas tá bem tranquilo, não tem problema de caixa, tá? Pagam uns dividendinhos, eles levantaram dívida com o BNDES, tem um custo melhor, né? TR mais 2 é bem melhor que CDI mais 3, né? Então isso aí ajuda bastante, ó, as debêntures, né? CDI mais 3,75. Então esse trabalho aí de girar dívida, reduzir custo, é bem importante. O guidance, vamos lá, guidance para 2024, entre 4 a 4 bilhões e meio, né? Então, enfim. Não lembro se aquele 6 bi de guidance era para 2022, para quando que era? 23. Os caras perderam um pouquinho ali do guidance 2023, né? Porque foi 4,7. E esse ano um pouco mais modesto, né? Não tão, um pouco pior que 2023. Então, esse é o problema, né? Não dá muito para a gente contar com o resultado da positivo. Se a gente soubesse que ela ia continuar nesse nível de resultado aí e projetando um crescimentinho para sempre, ela até interessante, mas né, isso aqui não anima muito. Projeção para esse ano já é baixa. Lembrando que ano passado ela projetou um valor bem maior e não entregou, né? A curva estava subindo e agora caindo. Por isso que essas empresas, você não pode cair muito no conto delas, né? Se empolgar demais. É muito fácil de acabar não entregando o que não entregar o que prometeu. Era isso. Não tem muito mais para olhar aqui. Na parte contábil da empresa, não tem grande segredo. O ponto-chave é esse, né? Entender essa evolução de resultados da empresa ao longo do tempo. Você vê o guidance dela para esse ano é mais ou menos os trailing 12 months, né? Nos últimos 12 meses. Não é ruim, tá? Ficar com esse resultado nessa faixa, tá bom até para o ano. Mas, que garante que aí no ano que vem não vai dar uma caída, que ela não ganhe mais essas licitações. Esse é o grande problema do positivo, tá? A partir do momento que ela tiver uma previsibilidade maior e tal, pode ter certeza que vai ser reconhecido mais o valor da empresa, tá? Por hora, precificando esse risco e tal, não acha ela insanamente assim oportuna, como tem gente que acha, né? A galera só vê o preço, né? 1,2 bi para 200, 300 milhões, parece que tá de graça, né? Mas enfim, é uma equação bem complexa. Eu acho que tem opções melhores, tá? Caso a Positivo continue essa trajetória, crescendo aquelas receitas de serviços, né, agregando valor, tendo um pouco mais de previsibilidade, equilibrando um pouco mais as coisas, de repente dá para considerar um pouco mais, mas atualmente eu ainda acho que tem coisas mais interessantes, mas claro, não é um resultado ruim, de fato o resultado melhorou, né? Tem os seus méritos, né? Mas assim um pouco de incerteza aí eu acho que acaba não compensando, tem coisas mais interessantes. Mas aí é uma opção bem arriscada, mas é uma opção, não é lunática, né? É uma positiva da vida. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Seu vídeo com análise positiva. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!